mas adorar ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus por esse texto bíblico. Glória a Deus por Mateus capítulo 15. Vamos para uma introdução, vamos lá, vamos ler, que eu estou com uma revista de aluno, tá? Nós tivemos problema na revista de mestre, eu também estou com a sua revista, ó, revista de aluno, eu estou, tá? Então pega aí a introdução, vamos ler a introdução, diz assim: Deus deve ser adorado em todo tempo. Por isso não devemos restringir a nossa adoração somente aos momentos de culto na igreja. Muito menos viver uma personagem que aparenta ser adorador, mas não é. Você sabia que o seu lar, a sua família é um local especial para Deus ser adorado? Veremos com isso se é possível ainda aprendermos uma responsabilidade bastante valiosa em relação à adoração a Deus e à obediência. Deus deve ser adorado em todo tempo. Não é alguns momentos. Deus tem que ser adorado na sua vida, então, porque você é um adorador. Seja qualquer momento da sua vida, qualquer idade que você tenha, se você está ali entre 12, 13, 14, 15 anos, você percebeu que você tem mudado muito, muda-se o corpo, muda a voz, muda muitas coisas, né? Em nossa vida vai mudando, como por exemplo, essa época agora estamos presos dentro de casa, a gente não pode sair muito, não é só com algumas coisas que são importantes, mas veja que a nossa vida dentro da nossa casa é uma vida de adoração, porque nós o adoramos aqui, daqui de dentro, daqui de nossa alma, né? A nossa adoração está aqui conosco. A gente dorme, acorda, vive, estuda, lê, brinca, se diverte, mas tudo com aquele espírito de adoração, né? Porque nós dependemos, nós somos dele, nós somos do Senhor Jesus. Amém? Primeiro tópico: o que os olhos não veem, Deus vê. Interessante. Achei muito interessante. O que os olhos não veem, Deus vê. Olha só o que diz. O ser humano muitas vezes se deixa se iludir pelo que pode ver, ouvir ou tocar. Mas Deus é aquele que sonda os corações e conhece o pensamento. Salmo 139, verso 2. Ainda que a boca fale palavras bonitas, o discurso seja parecido ao que se encontra na Bíblia. Ou seja, é muito bom falar palavras bonitas, é claro que é importante falar palavras bonitas, bem elaboradas, colocar as palavras no lugar certo, mas o mais importante, né, além das palavras bonitas, é viver o que a Bíblia Sagrada nos ensina, né? Falar bonito é uma coisa, é importante, mas o mais importante é viver aquilo que vai te levar para o céu, aquilo que vai te dar paz na sua casa, paz para a sua família, a palavra de Deus. Dá importância àquilo que é importante. Nós vamos ver uma história agora no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, a história de Ananias e Safira, um casal que, sendo dono de uma propriedade, resolveu vendê-la e depois ofertar parte do valor recebido aos apóstolos. Você pode se perguntar, e qual o mal nisso? Não era para vender mesmo? Não era a unidade que contava naquele momento? Não tinha que vender tudo e todos ficar... O problema não era vender. O problema dos dois ali, do casal, não era vender, né? Eles venderam, tudo bem. Mas o que fizeram? Por quê? Qual foi a motivação da venda? Olha só. Mas... aos olhos humanos, nenhum mal havia, né? Mas Deus sabia que o desejo que dominava os seus corações era uma vaidade, porque queriam receber o reconhecimento por parte dos apóstolos e da igreja. Ananias e Safira mentiram sobre a oferta, insinuando estar entregando tudo quanto havia sido arrecadado com a venda de suas propriedades. Não haveria problema nenhum em ofertar parte do que havia arrecadado, mas a mentira e a má intenção do coração fizeram que a oferta fosse rejeitada e ambos morressem. Terminando, lembre-se, Deus rejeita um coração segundo os seus desejos humanos. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. Você tem vivido uma vida verdadeira ou uma vida falseada? Para adorar a Deus tem de ser verdade em obediência.
Ananias e Safira venderam uma propriedade e retiveram parte do valor. E naquele momento da igreja primitiva, eles tinham que vender a propriedade e entregar de maneira voluntária, com a intenção de adorar a Deus, né? A sua propriedade, o dinheiro da sua propriedade, para ajudar os necessitados. Eram todos de comum acordo naquele momento. E você observa aqui que veio Ananias primeiro. Olha a má intenção do casal. Deus conhece a nossa intenção. Ananias veio primeiro, o marido, e entregou aos apóstolos parte. Mas o Senhor que estava na vida de Pedro naquele momento, Deus que estava na vida daquele líder, revelou a ele que ele reteve parte naquele momento. Mas qual é a sua intenção de estar aqui? A sua intenção é entregar a gente o dinheiro? A sua intenção não é de adorar a Deus? Então vai embora com o seu dinheiro, porque o Senhor, a igreja do Senhor, ela não precisa desse tipo de mentira, de falsidade. Aqui na casa de Deus, aqui nas coisas do Senhor, tem que ser tudo verdadeiro, porque o Deus que nós servimos é um Deus de verdade. Ou você entrega toda a sua adoração, ou Ele não aceita a sua adoração. Ele não aceita a metade da adoração. Ou você se entrega por inteiro, ou não. Essa é uma vida de obediência e adoração. Em seguida veio Safira, e também a mesma coisa, não sabendo ela que o próprio Deus já tinha matado o esposo dela. Ele caiu lá no chão e morreu. Em seguida veio a mentirosa da sua esposa. Veja que a mentira tem sim perna curta. A gente mente, vai chegar uma hora que Deus vai cobrar tudo isso. Não dá para enganar a um Deus que tudo vê, um Deus que tudo enxerga. O Senhor tem olhos como chama de fogo. O Senhor, a Bíblia diz isso claramente, que os seus olhos enxergam tudo. Ele vê a intenção do coração do homem. Ele sabe o que você tem feito na sua casa, se você tem sido verdadeiro, se a sua oferta, se o seu louvor é de verdade ou apenas de aparência. Então é muito fácil enganar alguém falando, dizendo assim: olha, está aqui o meu dinheiro, está aqui a minha adoração, esse louvor é para ti. Se não vier daqui de dentro, se não for de verdade, Ele, o Senhor, não aceita, porque Ele não aceita a aparência dos homens. Glória a Deus. Ou seja, adorar a Deus é adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, diz a palavra de Deus, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus por isso. Então, por isso, os olhos dos homens veem limitado, tá? Mas os olhos do Senhor tudo vê. Tá, terminando aqui a história de Ananias e Safira, ela também não conseguiu enganar, né? Porque ali estava um homem de Deus e ela também caiu morta lá. E os jovens levaram ela para ser sepultada. Um grande temor houve naquele momento na igreja primitiva, no início de tudo, ali em Atos dos Apóstolos, né? Onde nós vemos isso. Porque as pessoas puderam perceber que o Deus que servimos é um Deus sério. Não é um Deus de brincadeira, é um Deus que leva a sério você, viu? Você adolescente, um Deus que tem você na palma de suas mãos, um Deus que tem você gravado na palma de suas mãos, que carrega você no colo. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus vivo, um Deus que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Pega uma água para mim, por favor. Vamos lá? Vamos continuar aqui no segundo tópico. Olha que lição abençoada. Segundo tópico: quem ama, obedece, e quem obedece, adora a Deus. Pegou? De novo. Quem ama, obedece. Não tem como dizer eu amo e não obedece. E quem obedece, adora a Deus. Vamos beber um pouco de água para a gente respirar? Vamos lá.
Obedecer nada mais é do que se submeter à vontade de alguém ou estar no comando de alguém. Sim, obedecer é uma decisão. Eu decido, quero obedecer. Não tem esse negócio de um dia eu vou obedecer. Quem sabe eu obedeço. Não, obedecer é uma decisão. Eu quero obedecer e eu vou obedecer. Entendeu? Lembra do que o apóstolo Paulo disse? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. Tudo me é lícito. Eu posso tudo, o que o apóstolo Paulo diz. Eu posso tudo, eu posso fazer. Mas não me é lícito. Eu não vou fazer. Então é uma decisão. O que é que você quer? Eu posso querer não obedecer, mas as consequências disso é muito ruins para a nossa vida e atinge a outro, como dissemos na lição passada. Lembra do casal? Lembra da família lá no Éden? O que aconteceu ali? Foi uma desgraça para a raça humana. Uma desgraça para a raça humana. Começou na desobediência de Eva, contrária à vontade de Deus, que seguiu-se pelo seu esposo Adão, e veio a desgraça não só para os filhos, mas para a raça humana. E o que nós vivemos hoje? Nós vivemos o que aconteceu lá no começo de tudo, lá no Éden. Então, obedecer a palavra de Deus tem que ser uma decisão. Eu quero, eu vou, em nome de Jesus. No Antigo Testamento vemos que toda vez que alguém praticava pecado contra Deus, era necessário oferecer um sacrifício para se obter perdão. Lembra do deserto? Lembra da instituição? Lembra? É diferente do que podemos imaginar tal situação. Não alegrava o coração de Deus. Tinha que pegar um animal em sacrifício. Lembra? Colocar a mãozinha ali sobre o animal, né? E naquele momento tinha uma transferência ali. De passar o seu pecado para o animalzinho, sacrificava o animal, tinha todo um ritual, e aquele momento ali de sacrifício durou-se muitos anos, durou-se muitos anos. É uma situação que não alegrava o coração de Deus. Ao decidir se afastar da vontade de Deus, dizemos que Ele não está mais na direção das nossas vidas. Veja bem, isso aqui é interessante a gente entender. Eu sei que você já leu a sua lição em casa aí, você já vai entender o que eu quero dizer. O pecado nunca agradou a Deus. O pecado sempre foi para Deus a ruína da raça humana. E o que o Senhor mais... Qual é a primazia da sua criação? São os animais? É o grande leão? É o urso? Não. A primazia da criação de Deus é os seres humanos. Sou eu, é você, somos nós. Nós somos assim, nós somos a criação maravilhosa de Deus, aquilo que Deus respira e diz que bom ter criado, Mas o pecado, aquilo que desagrada a Deus, se chama pecado. E Deus, ele não se agradava, no Antigo Testamento, se observam, grandes homens de Deus, mas que praticavam pecados terríveis, levava à ruína muita gente, não porque Deus queria levá-los àquilo, mas o pecado que eles cometiam levavam eles à ruína. Não tem jeito. Há um livre-arbítrio. Eu quero o poder de decisão. Eu quero, eu não quero. Eu vou, eu não vou. Então, o animalzinho naquele momento é o que padecia. Aquele animalzinho novinho, inocente, tinha que ser oferecido a Deus naquele momento como sacrifício pelo pecado. Logo mais à frente a gente vai falar sobre Jesus, o verdadeiro sacrifício, para a gente terminar. A Bíblia nos garante que Deus ordenou sua vontade para que ela fosse obedecida. Terminando aqui. Você quer viver uma vida feliz? Viva uma vida de obediência ao Senhor. E caso você venha desobedecer, não pense que tudo está perdido. Deus enviou Jesus, olha o que eu disse. Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Se arrependa, peça perdão a Ele e guarde a palavra de Deus no seu coração, Salmo 119, verso 11. Pecou contra Deus? Você percebeu que você cometeu alguma coisa que desagradou os olhos do Senhor? Não perca seu tempo, corra para os joelhos, peça perdão ao Senhor. Se for uma ofensa contra alguém, vá até a pessoa, peça perdão a uma pessoa. O Senhor vai se agradar disso. O Senhor vai ficar alegre com você novamente, vai ver quão humilde, quão necessitado você é dele. Isso é maravilhoso. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro Santo, é o Cordeiro Imaculado. Não tem o cordeirinho lá que era queimado antigamente, que era sacrificado pelo pecado de alguém que alguém cometeu? Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício, ele é o melhor sacrifício
muito melhor do que o animalzinho lá, tá? Ele foi para a cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Então não tenha dúvida, peça perdão, não importa qual seja o seu pecado, peça perdão de todo o seu coração, de toda a sua alma, não de aparência, mas de toda a sua alma, porque ele é poderoso para te perdoar. Obedecer aos pais é obedecer a Deus? Já vamos caminhando para o final do terceiro tópico, tá ok? Obedecer aos pais é obedecer a Deus? É uma afirmação. Em nossa família devemos obediência aos nossos pais. Afinal, essa é a analogia que o Senhor utilizou para expressar o modo como ele se relaciona conosco. O que nos lembra também a pergunta de Samuel ao rei Saul. O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. E é assim que às vezes nos comportamos com os nossos pais, preferindo o sacrifício ao invés de simples ação e obediência. E aí, você já viveu isso? Já se sacrificou em vez de obedecer? Você viu o preço que você pagou? Quantas vezes a gente perdeu a bicicleta que o pai prometeu que ia dar por falta de estudar, por falta de obedecer a mãe, aborrecendo com assuntos, né, em casa, assuntos caseiros. Quantas vezes nós preferimos sacrifício do que obediência? O que a palavra de Deus nos ensina? Que é melhor obedecer do que sacrificar, porque você vai ter um pagamento pela sua desobediência. O que a Bíblia fala? Que o fruto da desobediência, o fruto do pecado é a morte eterna, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas para aqueles que obedecem, para aqueles que se submetem, aqueles que são submissos àquilo que é verdade, a santa e poderosa palavra de Deus. Vamos terminar, hein? Estamos caminhando para o final. Não é possível viver uma vida de obediência a Deus e uma vida de desobediência aos pais. Não tem como, tá? Não tem como dizer assim, eu obedeço a Deus, mas eu não gosto de ouvir o meu pai. Eu não obedeço aquilo que meu pai fala. Não obedeço aquilo que minha mãe fala. Não dá certo. Obedecer aos pais é obedecer a Deus. Fazer aquilo que seu pai manda você fazer. Dormir cedo, vai dormir, desliga o celular, vai ler um pouco. É uma vida de obediência a Deus que você não vê. Você está obedecendo aos seus pais que você está vendo. E o Senhor, tudo isso se agrada, pode ter certeza que só vai colher frutos bons para a sua vida, viu? Continuando aqui, ó, vamos adiantar para a gente terminar, ó. Vamos lá. A Bíblia nos diz que obedecer aos pais é justo, Efésios capítulo 6. Já parou para pensar o porquê disso? Foi a eles que Deus confiou a tarefa de nos mostrar o caminho que devemos seguir, Provérbios 22. Por isso devemos entregar-lhes o comando das nossas vidas. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Entregue tudo. Confia no Senhor. Não se desespera. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor controla, viu? No tempo certo as escolas vão abrir, vai abrir os comércios, vai voltar à normalidade conforme a vontade de Deus. Deus está no controle de tudo. Vamos lá. Nossos pais já tiveram a nossa idade e já passaram, claro, pelas essas experiências. Nós não nascemos, né, pais, nós somos filhos também, né? E como todo filho, nós tivemos que obedecer ao Senhor, né? Obedecer aos pais, ao nosso pai, obedecer à nossa mãe, e colhemos frutos, tanto da nossa obediência quanto a nossa desobediência. E talvez você diga assim, mas, Josiara, mas a minha mãe errou muito, meu pai errou muito. Mas nem por isso seu pai e a sua mãe vai dizer, não, desobedeça porque eu desobedeci. Ele errou, mas se arrependeu e vai te ensinar o caminho certo. Talvez alguém que você conheça, até mesmo seus pais, trouxeram um exemplo ruim para você, mas agora ele tenta aplicar à sua vida aquilo que é bom, aquilo que ele aprendeu. A palavra de Deus que foi aplicada ao seu coração trouxe à vida dele uma nova roupagem, ele é uma nova pessoa, uma nova criatura, viu? Prefira sempre obedecer e nunca sacrificar, tá certo? Eu falo isso como mãe, não desobedeça porque o sacrifício custa caro, tá ok? Sua atitude para com seus pais será tida como para Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Pois Ele é quem lhe ordena a obedecê-los.
terminando aqui, você deseja viver uma vida de adoração a Deus? É uma pergunta. Comece adorando em casa, a sua casa, na sua família, dentro do seu quarto, aonde você estiver. Seja um adorador, completo adorador. Comece adorando em casa, obedecendo aos seus pais, com uma vida sincera e verdadeira. Uma vida sincera e verdadeira. Vamos concluir? Vamos para a conclusão. Pega aí a conclusão aqui embaixo, vamos lá. Enquanto filho, você é chamado a obedecer aos seus pais, mas Deus não deseja que a obediência seja um fardo ou algo que cause desânimo. Estou desanimado porque tenho que obedecer. Não é isso que Deus quer para a sua vida, tá? Também não é isso que seus pais querem para a sua vida. Colossenses capítulo 3, versículo 21 tem uma referência. Ele nos ama e quer que tenhamos orientação para vivermos uma vida de paz e em verdade. Talvez você diga assim, mas por que Deus então permite que meu pai me dê uma ordem tão chata? Mas eu quero ficar até de madrugada no celular, eu não quero fazer nada, eu quero dormir o dia todo, ou seja, eu quero fazer esporte o tempo todo, eu quero brincar o tempo todo, eu quero fazer coisas divertidas o tempo todo. Será que Deus não está vendo isso? Eu digo para você, o Senhor te deu pai, te deu mãe, porque você precisa de orientação. Nós somos orientados, quando fomos crianças e adolescentes, e o Senhor nos abençoou muito, e hoje a gente passa isso para você. Pai e mãe são orientadores, são pessoas que orientam os filhos, ensinam a disciplina, a maneira certa de viver, como se tornar mais tarde um bom profissional, uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma pessoa melhor para a sociedade. Você precisa viver uma vida de obediência aos pais para ter um futuro brilhante na presença do Senhor. E eu sei que você que está em casa, você já entendeu essa mensagem. Você já entendeu que a obediência tem um preço a se pagar. A obediência tem um preço, nós aprendemos isso com Cristo Jesus. O que foi que Cristo Jesus fez por nós, seres humanos? Ele morreu na cruz do Calvário. Ele se sacrificou por você que está em casa. Ele se sacrificou por você, mãe, por você, pai, viu? Por você jovem, por você adolescente. O sacrifício de Cristo vicário na cruz do Calvário não foi por alguns, foi por todos nós. Por isso receba do Senhor esse sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Seja fortalecido com esse sacrifício. Seja fortalecido pai, seja fortalecido mãe, seja fortalecido adolescente, viu? Porque você foi chamado para o reino dos céus, viu? Não desanime, não perca o seu ânimo. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia na sua palavra. Acredite que o Senhor tem o melhor para você, viu? Se está difícil hoje, talvez as coisas não sejam do jeito que a gente quer que estejam, mas o Pai sabe de tudo. Os pais sabem como cuidar dos seus filhos. Todavia uma mãe pode esquecer do seu filho que ama, mas o Senhor, diz a palavra de Deus, jamais se esquecerá de nós, os seus filhos amados. Amém? Glória a Deus por esta lição. Glória a Deus por esta palavra. Próxima lição, se o Senhor não voltar, se o Senhor Jesus não voltar, lição de número 4. Eu devo ser assim? É uma pergunta, tá bom? Na próxima semana a gente vai estar aqui estudando, se o Senhor nos permitir, esta lição novamente, ok? Agora nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor nesse momento, nós vamos glorificar o Senhor nesse momento por esta palavra, ok? Se você puder, levanta suas mãos aí, fecha os seus olhos, porque nós vamos orar. Espírito Santo, é o momento que nós temos, Pai Santo, de te agradecer. Somos gratos ao Senhor por este sacrifício. Nós somos gratos ao Senhor porque tudo que o Senhor faz é bom, porque tudo que o Senhor faz é o melhor para a família, tudo que o Senhor faz é para, Senhor, o bem-estar de todos nós. Eu quero te glorificar pela vida de todos estes irmãos que nos assistem, Senhor, por todos esses adolescentes que têm colocado a sua vida diante do altar. E nesse momento eu peço ao Senhor uma bênção especial para esta casa, uma bênção especial para este lar, que este adolescente consiga, Senhor, dizer não aos desejos da carne, não à desobediência, não aos prazeres carnais, e dizer sim para o Senhor, sim para o Evangelho, sim para as coisas verdadeiras, sim para as coisas santas, Senhor. Que esta semana, Senhor, que terminou, Pai querido, seja, Pai querido, mais uma semana que sejamos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Nos
ensina a obedecer, a sermos, Senhor, mais gratos a Ti todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.